Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Salles, esse é o canal Terabíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Sinta-se à vontade por aqui, deixe seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações, ok? Bem, hoje é dia de falar de relacionamentos e eu queria fazer um tema um pouco diferente hoje. A gente não fala só de relacionamento amoroso, né? A gente fala de família, fala de um monte de coisa. E hoje eu queria falar de amizade, né? Amizade e religião. Eu amo falar desse assunto, sabe? Mesmo. E eu já vou fazer isso junto com contando coisas. Eu não falei pra pessoa que eu ia fazer isso, depois eu vou mandar o vídeo pra ver. Eu tenho um amigo que é da Umbanda, né? E eu, né, sou uma pessoa que segue a Bíblia, né? Sou uma pessoa que segue a Bíblia. Procura seguir, né, a Bíblia. E assim, a gente sempre trocou ideia, não só sobre religião, né, mas como a gente tem muitas coisas em comum, né? Uma pessoa que eu tenho muitas coisas em comum. A gente tem histórias de vida semelhante, a gente gosta de filosofia, a gente gosta de psicologia, a gente gosta de terapia, a gente gosta de arte, a gente tem tanta coisa em comum, mas tanta coisa em comum, que a gente conversa sobre tudo, né? Aí ontem ele me ligou e a gente faz um tempo que não conversava. E sabe, eu já começou falando de filosofia. Tipo, oi, vamos falar de filosofia? Pá, vamos falar de religião? Pá, já sabe quando vai indo assim, sabe? Às vezes você demora uma vida pra conversar com alguém que de repente tem o mesmo... Tem a mesma visão de fé que você... Né? E às vezes você demora tipo uns 5 anos pra poder tocar num assunto ou em outro, né? E às vezes não tem nada a ver, você tem uma amizade com uma pessoa que tem outra fé, mas tem outras coisas em comum. E aí a coisa começa a rolar, né? Eu comentei pra vocês no Contando Coisas, falando sobre paranormalidade, essas coisas, né? Das coisas que eu tenho, essa pessoa também tem, né? Então a gente acaba que tem conexão de alma mesmo, né? Com a pessoa, porque tem muitas coisas em comum. Cara, a gente ficou trocando ideia ontem, assim, muito tempo. E eu pensei, até falei pra ele, falei, a gente tá um tempo sem se falar. Oi, Nietzsche! Oi, Nietzsche, Freud, pá! Sabe assim? E eu queria falar sobre amizades, né, na Bíblia, porque... Gente, a gente não é só a nossa fé, né? A gente não é só a nossa fé, a gente é um conjunto de coisas, né? A gente é um conjunto complexo de coisas, de interesses, né? Eu tenho amigos que eu gosto de falar sobre dieta, eu tenho amigos que eu gosto de falar sobre terapia integrativa, eu tenho amigos que eu gosto de falar sobre psicologia, amigos que eu gosto de falar sobre filosofia, né? Que eu gosto de falar, sei lá, sobre qualquer coisa, casos de família, né? Casos de família, casos de, sei lá, de política, né? Tem as pessoas que a gente tem variadas conexões, diversos tipos de conexões, e tudo bem, né? Porque a gente cresce muito com isso. E eu quero usar esse exemplo falando de algo na Bíblia. Eu não vou contar a história, mas vocês podem ir em Êxodo 18, dali pra frente, né? Era o sogro de Moisés, o Jetro, né? Jetro. Eles não tinham a mesma fé, assim, a mesma religião, né? No entanto, Jetro apoiava muito Moisés naquilo que ele fazia. Eles não tinham a mesma religião, mas apoiava muito. E chegou uma hora que Moisés estava muito sobrecarregado, sabe? Ele não estava administrando muito bem ali, o povo todo lá, era muita gente, estava ficando tudo em cima dele. E aí o sogro dele, sendo experiente, né, era um sacerdote do seu local lá, chegou e falou pra ele, ó, eu vou te dar um toque aqui, né, vai ser bom se você fizer, colocar pessoas pra fazerem isso. E aí o Moisés teve a humildade de ir lá e de fato fazer aquilo, né. Então assim, eu vejo, né, nas minhas amizades com pessoas de diversas religiões, fés, filosofias, tudo tal, né, o quanto que a gente troca de sabedorias, sabe, de sabedorias aplicáveis para a vida. Tem coisa boa em tudo, né, gente? Tem coisa boa em tudo.
E isso não faz com que a gente deixe de ser a gente mesmo. Isso não faz com que a gente deixe de ter as nossas convicções, aquilo que a gente tem com a gente, né? Isso não muda nada, né? E ninguém é obrigado a concordar com a gente, né? Mas também não é obrigado a discordar só porque não é da mesma religião, não é? Não é obrigado a discordar só porque não é da mesma religião. Tipo, eu tenho a obrigação de combater uma pessoa que pense diferente do que eu, que creia diferente do que eu, tenho que combater a pessoa. Eu não tenho que combater nada, né? Então fica lá, se enfia dentro do seu prédio, fica lá com pessoas iguais, né? Não vai ser luz para nada no mundo, porque aquela sabedoria, aquilo que você tem, não vai servir para ninguém que não esteja lá dentro do seu meio, né? Gosto dessa história de nada de bolha, a gente está no planeta Terra, a gente coexiste, a gente vai para o transporte público com pessoas de todas as religiões, com culturas diferentes, né? A gente vai para todo lugar em convívio comum, né? Com pessoas totalmente diferentes de nós. Então, sabe, para quê? Né? Para que essas militâncias e essas coisas de ficar combatendo pessoas? Às vezes está deixando de ter uma boa amizade, de ter uma boa conversa, de um auxiliar o outro em alguma coisa, né? De abrir oportunidades uns para os outros, porque tem uma diferença em alguma coisa, né? É a mesma coisa quando as pessoas falam, né, sobre gênero, tudo. Eu não dou emprego para uma pessoa assim, não dou emprego para uma pessoa assada porque ela é assim. Poxa, então quer dizer que a pessoa não pode ser competente no trabalho por causa de uma questão dela que não cabe nem a gente, né? Não cabe nem a gente. O que a gente tem a ver com essa vida do outro? O outro não pode ser um bom profissional? Você não vai contratar uma pessoa que pode ser um bom profissional por alguma questão particular dela? Não é verdade? Né? A gente, assim, eu entendo um pouco mais da parte religiosa, por isso que hoje eu posso dizer, eu tenho a minha fé, mas eu não tenho uma religião, eu não sigo, sabe, a cartilha montada de um grupo, eu não sigo, sabe? Pra mim isso daí foi uma coisa que, sabe, já ficou clara pra mim, né? Eu creio na Bíblia, isso sim, né? E, sabe, e estudando a própria Bíblia, isso me ajudou a conseguir ter um melhor relacionamento com pessoas de várias religiões. Porque como eu não tenho uma religião definida, eu tenho mais facilidade de dialogar com pessoas de várias religiões, porque em algum ponto das suas crenças, né, por isso que eu falo, religião é discutível? Depende, né? Se você quiser ir para impor seu ponto de vista para alguém, é uma coisa. Agora, se você quer pegar a sua sabedoria, você está conversando sobre um assunto prático da vida, sobre qualquer coisa, você fala, olha, na Bíblia tem uma indicação sobre isso, isso. Aquilo lá vai ajudar a pessoa, entendeu? Assim como já fizeram isso comigo, né? O pessoal da consciência, os esotéricos, os místicos, todo mundo, né? Tem algumas coisas. E assim, eu encontro na Bíblia a resposta, gente, para quase tudo, assim, porque eu não conheço profundamente todos os assuntos, né? Mas assim, quando a gente conversa, né, eu acabo vindo na minha cabeça coisas que estão ali, né? E a gente conversa sobre tudo, sabe? Desde ET até plantação, até época de colheita, até dinheiro, capitalismo, política, tem tudo, né? A gente conversa sobre tudo. E eu acho isso muito bom. Então, hoje eu quis fazer diferente, sabe? Eu não quis entrar muito... Eu quis mais dar esses exemplos e falar sobre isso, porque, assim, gente, eu não suporto intolerância religiosa, entende? Eu não suporto intolerância religiosa. Isso não significa que eu deva dissolver os meus conhecimentos, as minhas práticas, as minhas convicções, né? Eu não tenho que me anular para agradar pessoas de todas as religiões e suas fés, tudo, porque assim como elas querem respeitar e viver o que elas querem, eu também tenho o mesmo, né? E esses dias rolou um pouco entre o Facebook e tudo, assim, eu percebo que as pessoas falam das suas religiões, mas elas gostam de falar do outro,
né? Ela gosta de ir lá cutucar o do outro com uma crítica, com algo assim. E eu fico pensando, será que na própria religião não há nada a se criticar, né? Por que eu critico a religião do outro e boto a minha como algo perfeito, que não tenha nada para se melhorar, que não tenha nada para crescer, que não tenha nada para aprender, né? Então, aí o que eu faço? Então, eu sou uma pessoa que gosta de crítica interna. Hoje eu já não estou criticando mais nada, né? Porque como eu não estou envolvida com essas questões, hoje em dia eu já não falo mais nada, sabe? Eu não falo mais nada, eu falo daquilo que eu acredito, né? Hoje em dia eu já não estou nessa coisa da crítica nem denominacional, nem religiosa. Sabe quando você falou, meu, chega disso aí, eu cansei, né? Eu cansei. E isso não mudou nada, né? Vamos dizer que isso aumentou a amorosidade na minha vida, aumentou a compreensão na minha vida, né? E isso me aproximou de pessoas muito diferentes de mim, né? Vamos dizer que talvez se eu quisesse impor alguma coisa para algum amigo, ele se afastasse, porque ele não ia nem me ouvir, ele não ia nem querer saber o que eu penso, o que eu acredito, não ia querer saber nada. Mas por quê? Pô, quem você pensa que você é para agir assim comigo? Entende? Então, eu ouço muita crítica a respeito de quem acredita na Bíblia, mas eu acho que é muito mais crítica a uma religião estruturada do que a crença na Bíblia, porque está associado, pessoas que acreditam na Bíblia têm determinada religião ou uma vertente religiosa, então aquela visão que é transmitida para fora é o que a pessoa compreende a respeito da Bíblia, mas isso não significa que a Bíblia seja aquilo que as pessoas estão fazendo por aí, né? Então eu gosto muito de manter isso, sabe? Manter a essência dessas coisas, e isso tem sido muito bom, né? E isso abre diálogo, sabe? A gente abre um diálogo respeitoso com as pessoas, né? A gente pode ouvir sem aquele anseio de querer falar, eu te ouço porque eu quero falar, né? Isso é horrível, né? Por que eu não posso simplesmente ouvir, né, sobre a religião do meu amigo? E eu pergunto, eu gosto de conhecer, né? Eu gosto de saber o que as pessoas acreditam, como elas acreditam, o que elas fazem, o que é importante para elas, porque eu gosto de saber, simplesmente por isso, né? E além do que as pessoas acreditam, além do que as pessoas pensam filosoficamente, politicamente, suas visões, abordagens psicológicas, seja lá o que for, terapêuticas, eu gosto das pessoas, né? Eu gosto das pessoas. E eu acredito que isso é uma coisa que Deus também, que Deus gosta das pessoas, né? Sei lá. E é Ele que julga aquilo que é, que não é, entendeu? Não sou eu. Então eu prefiro manter isso com as pessoas. E eu acredito que isso é um valor importante nas amizades, sabe? É você poder ser você mesmo e a outra pessoa poder ser ela mesma, né? E naquilo que vocês vão concordar, vocês não precisam compactuar, andar de braço dado, né? Por isso que eu falo, é muito diferente uma relação de amizade para uma relação mais profunda, porque envolve muitas vezes coisas da vida prática, né? Envolve coisas da vida prática. Agora, como que é o comprometimento de cada um com aquilo que faz? Entendeu? Então, amizade e diálogo e respeito e amor são coisas que andam junto, né? E eu valorizo muito a amizade. Na Bíblia diz, aquele que tem um amigo tem um tesouro, né? Jétro era amigo de Moisés, era sogro e amigo de Moisés. Você vê assim, Moisés estava empenhado nas novidades, nas coisas que ele tinha que fazer, ele estava empenhado. E o mais velho, né, o sogro, ia lá e dava suporte para ele independente de qualquer coisa, né? A gente vê uma preocupação, um carinho, né? Até porque a filha dele estava com ele. Né? Então é muito bonito, sabe? Leiam essa história na Bíblia do sogro, né, de Jétro e Moisés, para vocês verem como as relações podem ser muito próximas e ao mesmo tempo cada um na sua, não é mesmo? Beijo para vocês, boa semana.